E só quem é campeão de novo, deixa o like, meu irmão. Flamengo tricampeão em uma semana, cara. Libertadores, Brasileiro e agora somos campeões do Derby das Américas contra o Cruz Azul. Meu irmão, como diz o Jorginho, como o Jorginho falou, taça é taça, meu amigo. Se tem taça, se tem taça, a gente é campeão, não tem essa. Não importa. Passamos para a próxima fase, vamos pegar agora o Pirâmides. Se classificamos e conquistamos aí mais um título, aí a taça, né, do Derby das Américas, sensacional. Deixa o like de vocês, cara. Só quem ama o Flamengo, deixa o like de vocês. Porque, ó, Abel Ferreira mais uma vez falando sobre o nosso Flamengo, cara. E o mesmo confessou o sentimento dele de ter sido vice pro nosso Flamengo e falou de mais coisas e eu vou trazer aqui para vocês. Então, ó, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ajuda aqui o Almeidinha a bater a marca dos 500 mil inscritos e hypa muito este vídeo que é muito importante você hypar, beleza? E me segue no meu Instagram, @almeidafla81, para você me seguir lá no meu Instagram, tem um link aqui na descrição deste vídeo ou através deste QR Code que está aí na sua tela. E vamos aproveitar a grande Black Friday de dezembro. Olha, muitos produtos do Flamengo, muitos rubro-negros adquirindo mantos sagrados, bonés, capas de celular, bandeiras do Mengão, faixas do Flamengo e muito mais produtos do mais querido do Brasil e outros produtos também, como microfone de lapela, esse aqui que eu uso é o melhor que tem, também tá na lista aí na lojinha do Almeida, fones de ouvido e muito mais. Então, não perca tempo e já desce aqui na descrição, tá a lista aí dos produtos, ou vai aparecer um botãozinho aqui no canto da sua tela, você clica e já aproveita aí essa grande Black Friday aqui da loja, Black Friday de dezembro aqui da loja do Almeida aqui no YouTube Shopping, beleza? Vamos lá pro Abel Ferreira. O que foi que ele falou dessa vez, rapaz? Flamengo campeão de novo e o Abel, rapaz, o Flamengo deixou o Abel, olha, numa situação. Ó a cara dele aí, ó. Ó a cara dele aí, ó. Créditos é lá da TV Palmeiras e nós vamos acompanhar o que foi falado aqui. Vamos lá? Deixar meu like pra eles? Simbora. Abel, qual o balanço que você faz da temporada de 2025 boa do pergunta, Palmeiras? Boa pergunta. Vamos ouvir. Olha, como palmeirense que sou, não posso ficar satisfeito pelo vice. É algo que está dentro, não é o suficiente. Mas também não posso dizer que é terra arrasada, porque foi algo que foi pensado e planeado em 2024. Eu já várias vezes disse que o Palmeiras se planifica e se organiza e se estrutura no ano anterior para o ano seguinte. Ou se quiseres, o ano de 2027 vai ser preparado no ano de 2026, o de 2026 foi preparado em 2025 e 2025 foi preparado em 2024. Então, vamos lá a 2024. Quando nós estamos em 2024, eu, a Leila e o Barros, que é a nossa função, cada um na sua função, mas este trio que se reúne e que define aquilo que são as diretrizes do clube, não só nos objetivos, mas naquilo que nós queremos para corresponder às expectativas e à grandeza de um clube tão gigante como é o Palmeiras. Nós entendemos que era preciso fazer uma reformulação. Nós estamos a falar de 17 jogadores que saíram de 2024 para 2025, 17, que é algo muito difícil numa reformulação, depois a equipa manter consistência, estabilidade e rendimento, e nós sabíamos disso, eu, o Barros e a Presidente. E se nós olharmos para o ano de 2025, já com esta planificação pensada e começada a ser executada, ela foi executada ao longo do ano, nós temos momentos de altos e baixos ao longo do ano, de alguma inconsistência. E lembro-me, por exemplo, de uma das vezes o próprio Barros, nosso diretor desportivo, dar uma entrevista, eu acho que foi aqui mesmo, a esclarecer todo o processo. Portanto, quem acompanha o Palmeiras de forma séria e honesta percebe que o Palmeiras faz as coisas, não é em cima de joelho, não sei se diz aqui, não é, elas são pensadas e programadas com antecedência e projetamos aquilo que pode ser de bom e de mau. E nós começamos o ano muito bem, se vocês se lembrarem,
No primeiro jogo que nós temos em casa contra o nosso rival, nós estamos 4 pontos à frente, num jogo onde houve 2 penaltis, um que nós falhamos e o outro que o nosso adversário marcou, um penalti que houve um toque do Murilo, no Arrascaeta, que toda a gente viu. E aí, depois desse jogo, há um momento em que nós temos... Continua o chororô, né? Os caras não esquecem, né, meu irmão? Os caras não esquecem de chorar, não esquecem do Arrascaeta. Meu Deus do céu. Ali uma caída antes do Mundial. Antes de irmos para o Mundial, nós perdemos esse jogo com o Flamengo e depois perdemos o jogo com o Cruzeiro. Então nós sabíamos que ia ser um ano de dores, de crescimento, de reformulação, e nós estamos a falar... O próprio treinador, a partir de determinada altura, começou a entender que a equipa não era a mesma. Era um grupo diferente, com uma mentalidade diferente, com jogadores que tiveram que se adaptar não só ao Brasil, mas como à cultura e aos processos do clube e à exigência de jogar num clube como o Palmeiras, que joga sempre para ganhar. Então, nós fazemos o Mundial, onde, na minha opinião, prestigiamos não só aquilo que é o nosso clube Palmeiras, como aquilo que foi o futebol brasileiro, sendo que o clube que melhor representou foi o Fluminense. Foi o clube que melhor representou o futebol, que melhor representou através da classificação. Mas o único que ganhou do campeão mundial, que deu baile nos caras, foi o Flamengo, né, Selva? O que adianta chegar até lá? E aí? De um lado fácil, como é que não chega até lá? Se o Flamengo, eu tenho certeza, se o Flamengo tivesse do lado que estava Palmeiras, Botafogo e Fluminense, e o próprio Chelsea, eu duvido se o Flamengo não tinha chegado na semifinal contra o Chelsea e tinha derrotado o Chelsea. Tenho certeza disso, irmão. O Flamengo estaria na final. Para, né? E foi internacionalmente reconhecido que, afinal, o futebol brasileiro e as equipas brasileiras, quando têm tempo e condições para performar, elas são capazes de performar competindo com as melhores equipas europeias. Estou a falar de Fluminense, porque às vezes pode ser de falar de Palmeiras, mas o Fluminense ganhou ao Inter de Milão. Se o futebol fosse tão linear, o Fluminense teria, uma vez que ganhou a Inter de Milão, teria que chegar aqui e ficar à frente do Palmeiras e do Flamengo, e as coisas não funcionam assim, elas não são tão lineares assim. Como o Mirassol, por exemplo, que este ano fez uma época absolutamente extraordinária, com um orçamento, um dos orçamentos mais baixos do futebol brasileiro. E então, a seguir a esse Mundial, onde eu acho que nós, como te disse, valorizamos também os nossos jogadores, e como sabes, um deles vendemos, que foi o Estevão, que é impossível resistir, e o Estevão é um jogador realmente, como falamos alguma vez, fora da caixa. Inclusive eu tinha dito ao presidente para não o vender, mas é impossível quando vem ofertas deste valor, é impossível. E vendemos também o Rios, e a verdade é que depois desse momento, e houve um momento em que nós, como te disse, não estávamos a jogar tão bem, nós encaixámos a equipa. Com a entrada do Lucas, evangelista, e com a dupla centroavante, Roque Flaco, com todo o resto da estrutura, e nós passamos a ter uma dinâmica diferente, encaixámos a equipa, inclusive a jogar, na minha opinião, bem, a fazer golos, a ser consistente no nosso jogo, uma equipa totalmente reformulada e como te disse, a ser muitas vezes considerada a melhor equipa da Era Abel ou o futebol, e eu, como sempre disse, não é o Abel que faz os jogadores, são os jogadores que fazem a forma de jogar da equipa. O treinador tem ideias, o treinador dá coordenadas, mas quem liga e quem faz as ligações, quem são os protagonistas e quem tem a qualidade e as características são os jogadores. E a verdade é que a equipa aí ligou muito bem, e ligou de tal maneira bem que nós só no mês de novembro é que tivemos uma queda a seguir ao jogo do Mirassol. Portanto, mesmo quando vamos jogar a casa do nosso rival, estamos 3 pontos à frente. Estamos 3 pontos à frente do nosso rival. Um jogo muito conturbado, muito polémico. Começou de novo. Mas aí ficamos com os mesmos pontos, ainda assim com uma vantagem. No final do ano, ambas as equipas que iam disputar
a Libertadores, caíram um pouquinho de rendimento, perderam pontos as duas. O Palmeiras, a seguir ao Mirassol, jogou com o Santos, perdeu no Mirassol, depois perdeu no Santos. Houve um período que nós tivemos 3 pontos à frente do Flamengo, não nos podemos esquecer disso. Portanto, nós tivemos 3 oportunidades no ano que as deixámos fugir, estar à frente. Portanto, demonstrou o que para mim e para quem planificou esta pré-temporada, sendo uma temporada de reformulação, que podia haver esta inconsistência. Na verdade, o Flamengo e o Palmeiras tiveram essas oportunidades de disparar na frente. Teve um momento que o Palmeiras colocou 5 pontos na frente do Flamengo. O Flamengo teve a oportunidade de meter um monte de ponto na frente. Só que, meu irmão, é inacreditável. Esse Brasileirão foi coisa de maluco. Era para ter sido realmente apertado, quase foi pro último jogo. Ficou ali no penúltimo jogo, o Flamengo venceu ali o Ceará e fomos campeões, e já fomos campeões, na verdade, pro jogo contra o Mirassol. Mas foi tete a tete. Assim, os times desperdiçaram muitas chances de disparar na frente e ganhar esse Brasileirão com folga. Com folga. E que mostrou que no final tivemos uma caída, mas é verdade. É preciso chegar à final da Libertadores e nós conseguimos chegar. Esta equipa sempre mostrou resiliência durante o ano todo, sempre mostrou resiliência a seguir a um baque, de dar resposta a seguir a perder a Libertadores. Fomos ao Atlético Mineiro, ganhamos, fomos ao Ceará que tinha que ganhar ou ganhar, e a equipa mostrou sempre. Esta equipa tem essa resiliência dentro dela, mas a verdade é que ainda não é consistente. Foi capaz de ter uma noite histórica, mágica, naquilo que é a Libertadores. Nunca na história nenhuma equipa tinha conseguido virar um jogo de 3-0. Claro que teve os seus custos depois em termos emocionais, aquilo que foi o nosso desgaste, mas a verdade é que as duas equipas que foram disputar a final da Libertadores naqueles 2 últimos meses perderam pontos. Mas a verdade é que foi pena o nosso resultado que tivemos contra o Grêmio. Eu acho que fizemos uma bela partida, mas a forma como sofremos os golos, nós sabemos os aspectos que temos que melhorar, que temos que corrigir. A forma como sofremos, por exemplo, os golos no Mirassol, há aspectos que nós temos que melhorar, temos que corrigir, e portanto faltou um pouquinho desta consistência. Como viste, e nós vimos, chegamos ao final com 76 pontos. Em termos de brasileiro, enquanto treinador aqui no Palmeiras, foi a nossa segunda melhor pontuação em pontos corridos, e segundo eu sei, acho que foi a segunda melhor pontuação de sempre de uma equipa que ficou em segundo lugar. Dói, fomos vice, não há como negar isso. Dói perder uma Libertadores, e nestes últimos, quando eu cheguei, eu percebi essa obsessão do Palmeiras voltar a ganhar a Libertadores, e 20 anos, acho eu, fomos à final, e nos últimos anos temos competido e estado em 5 ou 6 edições, 3 estivemos na final, 2 ganhamos. Claro que ganhar é um sabor muito bom, ganhamos com uma equipa diferente. Como eu te disse, a equipa que foi à final tem 6 jogadores novos que entraram este ano, e portanto eu fazia o balanço deste ano dessa maneira, um 2025 projetado em 2024, e projetado já, volto a referir o que o Barros falou, com alguma oscilação que poderia existir, mas a verdade é que a partir do Mundial e do encaixe da equipa, e entre aspas, nós fomos vítimas da expectativa que fomos criando através do futebol que estávamos a jogar, mas também nos podemos esquecer, as seleções não nos ajudaram, o ter que perder, vocês sabem que houve uma alteração por força das circunstâncias do calendário brasileiro em função daquilo que tinha que ser o Mundial, e de nós termos perdido alguns jogos, e nos últimos 2 meses ter que congestionar todos os jogos e jogar de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Tivemos lesões, tivemos castigos, e temos que reconhecer, e tivemos jogos em que não fomos bons o suficiente, e na minha opinião, olhando assim muito resumido, nós não lutamos ou nós perdemos o campeonato em casa com o Vitória e com o Fluminense. Se nós quisermos ser muito sinceros, apesar das vezes que jogamos contra o nosso rival direto, das 2 vezes estarmos numa delas, primeiro jogo em casa 4 pontos à frente, na segunda 3 pontos à frente, antes do final do ano estar 3 pontos à frente,
e mesmo assim ter a possibilidade em casa de lutar pelo título, estando à frente contra essas duas equipas, Vitória e Fluminense, e não fomos consistentes o suficiente pelas expectativas que criamos. Não, e outra coisa, ele falou que ele perdeu esse título nos jogos de Vitória e Fluminense. Não, perdeu esse título pro Flamengo, na casa deles e no Maracanã. O Flamengo ganhou os 2 jogos. Inclusive, já faz milhões de anos, até perdi a conta de quantos anos que o Palmeiras está sem ganhar do Flamengo. Tanto aqui no Allianz Parque, tanto no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Ó, anos e anos, filho. Freguesaço, freguesaço. Então não vem com essa. Se tu não sabe perder, pelo menos valoriza o título do amiguinho, né? Conseguir ser campeões. Portanto, este ano resume-se isso, um ano de 2025 projetado em 2024, que começou bem, que teve ali um momento de caída antes do Mundial. Depois do Mundial nós encaixámos a equipa com a saída do Rios, do Estevão, com os 2 centroavantes e com o Lucas. Passámos a jogar de forma consistente, mas a fase final não fomos consistentes o suficiente para lutar por este título de outra maneira. Gostaria que você projetasse a próxima temporada, que também vai ser uma temporada especial, com uma Copa do Mundo no meio do caminho e também com a redução dos campeonatos estaduais, Brasileirão também começando no início do ano. Olha, como eu te disse, o Palmeiras trabalha sempre, um ano sempre à frente. Portanto, esta temporada 2026, nós estamos a trabalhar nela durante todo este período e precisamente agora que acabou também a época desportiva, estamos a trabalhar em cima dela e nós vamos precisar de fazer pequenos ajustes. Sabemos aquilo que temos que corrigir, sabemos aquilo que temos que ajustar, sabemos em termos de mentalidade e cultura, de cobrança, de exigência, que temos que implementar também, porque, como eu te disse anteriormente, durante o ano nós mostramos que fomos capazes de competir, mostramos que fomos capazes de estar à frente no campeonato, não fomos consistentes. Portanto, projetar o ano de 2026, ele está a ser feito, foi feito ao longo do ano de 2025 e está a ser feito neste momento, naquilo que tem que ver com estas correções, ajustes e melhorias que têm que ser feitas. Quando falamos em termos de elenco, não vai haver uma alteração tão significativa, são ajustes pontuais. Como eu te disse, 6 jogadores que iniciaram a final da Libertadores foram contratados este ano, ou entraram no clube este ano pela primeira vez. Portanto, há aqui uma base. Vocês sabem que nós somos uma equipa jovem, somos uma equipa resiliente, somos uma equipa competitiva, somos uma equipa com bons jogadores. Eu falo muitas vezes e tento dar exemplos porque nós queremos que o jogador chegue e que imediatamente dê rendimento. Nós sabemos que as coisas não são assim. Vou dar aqui alguns exemplos de jogadores que saem do futebol brasileiro e que vão para a Europa, uns que chegam e que dão e outros que demoram. Nós vimos quanto tempo demorou o Vinícius quanto tempo está a demorar agora o Endrick, mas vemos um Estevão que chegou ao Chelsea e pegou, e é um dos destaques. Enfim, eu vou deixar aqui na descrição, vai estar aqui na descrição o link da entrevista toda do Abel Ferreira, lá no canal oficial do Palmeiras. Vou deixar o link aqui dessa entrevista toda com ele, mais de 40 minutos de entrevista, trouxe só esse corte aqui para vocês. E é o que ele falou, né? A gente sabe que ele ia chorar, que ia dar desculpa, que nunca o erro é dele, quando ele assume um erro é bem pequenininho, que o resto é por conta de calendário, é seleção brasileira, as seleções, a arbitragem, nunca valoriza o título do Flamengo, né? Pô, pelo amor de Deus, cara, é surreal que esse cara é um grande treinador, só que não sabe perder. Isso já ficou bem claro, não sabe perder, né? E ele mesmo assumiu aí, pô, ser vice
machuca, ser vice dói, ser vice realmente. Então o Flamengo deixou o Abel Ferreira machucado, meu irmão. Deixou a porcalhada machucada nessa temporada de 2025, que inclusive ainda não acabou, e o Flamengo segue conquistando os títulos. Segue conquistando os títulos, né? 29, campeão da Libertadores. Foi num sábado, né? Foi num sábado. Na quarta já foi campeão do Brasileirão e agora, nesta quarta-feira, campeão. É isso? Tô certo? É, né? Campeão do clássico, do derby, né? Do derby das Américas, né? Vencendo o Cruz Azul, e agora o Flamengo passou para a próxima fase. Já neste sábado vai enfrentar aí o time do Pirâmides, e vencendo, vai estar na final, vai ganhar mais um título de quebra e vai para o Mundial. Aí esse é o título que nós queremos. Esse é o título que nós queremos. Então, ó, já comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso, até a próxima. Acima de tudo, ó, Flamengo.